Você já teve a sensação de que algo grande está prestes a acontecer? De que os acontecimentos ao seu redor estão seguindo um padrão que parece ter sido escrito há muito tempo? E se eu te dissesse que uma das profecias mais assustadoras da Bíblia pode estar se cumprindo neste exato momento? Ao longo da história, muitas previsões foram feitas. Algumas se perderam no tempo, outras pareciam impossíveis. Até agora, o que estamos prestes a revelar pode mudar a forma como você enxerga o mundo. Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. As evidências estão diante de nós, mas poucos conseguem enxergar o que realmente está acontecendo. A cada dia, novas peças desse quebra-cabeça se encaixam, formando um cenário que há séculos foi descrito com precisão inquietante. Mas antes de entender o que está acontecendo, precisamos dar um passo atrás e examinar a profecia em questão. Qual é essa profecia? O que ela prevê? E o mais importante, por que tantas pessoas acreditam que estamos vivendo exatamente o seu cumprimento? A resposta está na Bíblia. A Bíblia está repleta de profecias, mas algumas delas são especialmente perturbadoras. Entre os textos sagrados, existe uma profecia que fala de tempos sombrios, um período em que o mundo enfrentará desafios sem precedentes, onde a verdade será distorcida e o destino da humanidade penderá por um fio. Esse aviso foi registrado há milhares de anos, mas parece descrever com precisão assustadora os dias atuais. Ele menciona nações em conflito, um aumento da corrupção e da violência, um sistema global unificado e até mesmo a chegada de um líder que trará esperança, apenas para, em seguida, revelar sua verdadeira face. Mas o que torna essa profecia tão impactante é que os sinais descritos nela parecem estar acontecendo diante de nossos olhos. O próprio livro do Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos, traz descrições de eventos que muitos acreditam estar se concretizando agora. Seria apenas coincidência? Ou há algo muito maior em jogo? Para entender isso, precisamos olhar para o mundo ao nosso redor e perceber se esses sinais já estão acontecendo. Se essa profecia realmente está se cumprindo, então os sinais devem estar por toda parte. E o mais assustador, eles estão. Nos últimos anos, temos visto um aumento alarmante de desastres naturais, guerras e crises econômicas, mas há algo ainda mais intrigante: o crescimento de um sistema global interligado, onde governos e grandes corporações estão cada vez mais no controle. A tecnologia evoluiu a um ponto em que a vigilância em massa já não é mais um conceito de ficção científica. Controle financeiro digital, restrições de liberdades e a ascensão de líderes carismáticos com promessas de um futuro melhor. Tudo isso ecoa as palavras escritas há milhares de anos. E se eu te dissesse que há um evento específico, um marco recente que muitos estudiosos apontam como a chave para o cumprimento dessa profecia, algo que aconteceu e pode ter sido o ponto de virada, vamos conectar esses acontecimentos e entender como eles se encaixam em um contexto muito maior. Você está pronto para descobrir o que realmente está acontecendo? Se essa profecia realmente está se cumprindo, então ela não pode estar isolada. A Bíblia é um livro interconectado, e muitas de suas profecias se sobrepõem e se complementam. O que estamos presenciando pode ser apenas o começo de algo muito maior. Desde as palavras dos profetas do Antigo Testamento até as visões do Apocalipse, existem paralelos impressionantes entre diferentes textos sagrados que apontam para um mesmo desfecho. Lembra das profecias de Daniel? Ele previu a ascensão e queda de impérios, e descreveu um tempo em que um governo global surgiria, trazendo falsas promessas de paz. E Ezequiel? Ele falou sobre alianças perigosas entre nações que, nos dias atuais, começam a se concretizar. Mas há uma conexão ainda
mais assustadora. Algo que foi previsto não apenas na Bíblia, mas também em outros textos antigos. Seria possível que civilizações diferentes tivessem previsto o mesmo evento? Vamos mergulhar na história e descobrir como essas previsões foram interpretadas ao longo dos séculos e o que elas dizem sobre o nosso futuro. Você não vai querer perder essa revelação. E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar, vamos conversar. Se essa profecia realmente descreve os tempos atuais, então por que ao longo da história tantas pessoas acreditaram que ela já havia se cumprido antes? Desde a queda de Roma até os dias de hoje, diversos estudiosos e líderes religiosos apontaram eventos que pareciam corresponder ao que foi descrito na Bíblia. Durante a Idade Média, por exemplo, muitos acreditavam que figuras como Napoleão e Hitler representavam o cumprimento dessas previsões. Outros ligaram a profecia ao avanço de sistemas totalitários, à criação da União Europeia e até à ascensão da tecnologia moderna. Mas há um detalhe crucial. Todas essas interpretações foram feitas antes da era digital, antes da globalização extrema e do controle tecnológico que temos hoje. E é exatamente isso que torna este momento diferente de qualquer outro na história. Dessa vez, a profecia não apenas parece estar se cumprindo, ela pode estar se desenrolando de forma irreversível. Mas será que podemos confiar em todas as previsões feitas no passado? Quantas vezes já se disseram que o fim estava próximo e nada aconteceu? Vamos explorar os erros de interpretação que já ocorreram e o que nos impede de cair nas mesmas armadilhas. Afinal, como diferenciar um alerta real de uma simples teoria conspiratória? A cada nova geração, surge um grupo de pessoas afirmando que estamos vivendo o fim dos tempos. Algumas dessas previsões foram baseadas em interpretações equivocadas da Bíblia. Outras surgiram de eventos políticos e sociais específicos. Lembra do ano 1000? Milhares de pessoas acreditavam que aquele seria o fim do mundo. O mesmo aconteceu em 1666, por conta do número 666 e de uma série de desastres que atingiram Londres naquele ano. Mais recentemente, a virada do milênio, em 2000. E as previsões para 2012 criaram ondas de pânico global. Então, o que diferencia essas previsões erradas do que estamos presenciando agora? A resposta está nos detalhes. Nenhuma dessas interpretações anteriores se encaixava perfeitamente em todos os aspectos descritos na Bíblia. Eram aproximações, suposições baseadas em medo e coincidências históricas. Desta vez, porém, os sinais não são isolados. Eles convergem de forma assustadora. A tecnologia, os conflitos geopolíticos, a economia mundial, tudo aponta para um cenário descrito há milhares de anos. Mas há um fator crucial que sempre esteve no centro das profecias: Israel. Vamos explorar o papel de Israel e do Oriente Médio nessa narrativa e entender por que essa pequena nação tem sido historicamente o epicentro de tantas previsões proféticas. Se há um lugar no mundo onde a profecia se torna realidade com precisão assustadora, esse lugar é o Oriente Médio, mais especificamente, Israel. Desde que a nação de Israel foi restabelecida em 1948, os estudiosos da Bíblia têm observado de perto os eventos que ocorrem na região. Afinal, as Escrituras indicam que Jerusalém será o palco de acontecimentos decisivos para a humanidade. Nos últimos anos, tensões crescentes entre Israel e seus vizinhos reacenderam a atenção para textos como Ezequiel 38 e 39, que descrevem uma grande guerra envolvendo diversas nações. Muitos acreditam que as alianças políticas atuais e os conflitos geopolíticos são exatamente o que foi previsto. Mas há algo ainda mais intrigante. Algumas das profecias falam sobre um terceiro templo, que será reconstruído em Jerusalém antes do desfecho final. E adivinhe, já existem movimentos ativos lutando para que isso aconteça. Tudo isso nos leva a uma pergunta inquietante.
E se a profecia estiver se desenrolando diante dos nossos olhos, mas a maioria das pessoas ainda não percebeu? Para responder a isso, precisamos observar um elemento que pode ser a chave para a concretização de tudo: o avanço da tecnologia e o controle global. Vamos mergulhar nessa questão e entender como a tecnologia pode estar preparando o caminho para que essa profecia se torne realidade. Você está preparado para o que vem a seguir? Vamos continuar, mas antes, percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. Imagine um mundo onde cada transação financeira, cada deslocamento e até mesmo cada palavra dita online sejam monitorados em tempo real. Agora olhe ao seu redor. Esse mundo já existe. A Bíblia menciona um sistema de controle global que será instaurado nos últimos tempos. No livro do Apocalipse, há a descrição de um poder que restringirá a liberdade das pessoas, impedindo-as de comprar ou vender sem uma marca específica. Durante séculos, essa ideia parecia impossível, algo digno de mitos ou ficção. Mas com a tecnologia atual, essa realidade nunca esteve tão próxima. Hoje, vemos governos e grandes corporações implementando sistemas de identificação digital, moedas digitais controladas por bancos centrais e redes de vigilância que rastreiam tudo em tempo real. A inteligência artificial, que avança a passos largos, já pode prever comportamentos e influenciar decisões em massa. Mas o que torna isso ainda mais alarmante é que tudo isso está acontecendo simultaneamente a outros eventos proféticos. Não é apenas um avanço tecnológico, é um conjunto de mudanças que apontam para um futuro descrito há milhares de anos. Se o sistema de controle profetizado está se formando agora, o que isso significa para nós? Como isso afeta o nosso dia a dia? Vamos analisar o impacto dessa transformação na sociedade moderna e como isso pode estar nos levando a um ponto sem retorno. A profecia não se cumpre apenas através de eventos isolados. Ela se manifesta na maneira como a sociedade muda, nos valores que são redefinidos e nas estruturas que são transformadas sem que a maioria das pessoas perceba. Nos últimos anos, testemunhamos mudanças sociais que muitos consideram sinais proféticos. A inversão de valores, o crescimento da intolerância contra princípios cristãos e a normalização de ideologias que se afastam das escrituras sagradas são apenas alguns exemplos. Na política, vemos um avanço acelerado em direção a um governo global. Organizações internacionais têm cada vez mais poder sobre nações soberanas, enquanto líderes influentes falam abertamente sobre a necessidade de uma nova ordem mundial. Na economia, estamos caminhando para um sistema financeiro digital, onde o dinheiro físico pode se tornar obsoleto. Isso abriria caminho para um controle sem precedentes sobre as finanças individuais, exatamente como previsto em Apocalipse. E se tudo isso estiver preparando o terreno para algo ainda maior, algo que, uma vez iniciado, não poderá ser interrompido, vamos explorar os possíveis desdobramentos disso tudo e tentar responder à pergunta mais assustadora: o que vem a seguir? Se realmente estamos vivendo o cumprimento da profecia, então o que vem depois? Quais são os próximos eventos que podemos esperar? De acordo com as Escrituras, o mundo passará por um período de tribulação sem precedentes. Guerras, crises, desastres naturais e perseguições aumentarão de forma alarmante. Mas, ao mesmo tempo, um líder carismático surgirá com promessas de paz e estabilidade, ganhando a confiança da humanidade. Muitos acreditam que esse momento já está próximo. Alguns eventos recentes apontam para movimentações globais que podem acelerar essa transição, como o avanço de alianças políticas estratégicas, o colapso financeiro iminente e a digitalização completa das economias. A pergunta que resta: e como nos preparar para isso? O que a Bíblia diz sobre aqueles que conseguem atravessar esse período e permanecer firmes? Vamos explorar exatamente isso e entender o que podemos fazer diante do que está por vir. Se essas profecias realmente estiverem se cumprindo, a preparação não deve ser apenas física ou financeira,
deve ser espiritual. A Bíblia deixa claro que aqueles que estiverem atentos aos sinais e firmes na fé terão discernimento para enfrentar os desafios que virão. Ao longo da história, muitos erraram ao tentar prever datas exatas ou criar pânico. Mas o verdadeiro ensinamento das Escrituras não é o medo, e sim a vigilância. Jesus alertou para que estivéssemos preparados, mas sem cair em desespero. Isso significa buscar conhecimento, fortalecer a fé e não ser enganado por narrativas manipuladas. Significa entender que, por trás dos eventos que ocorrem no mundo, há um plano maior se desenrolando. Mas há uma última questão que ainda precisa ser respondida. Será que realmente estamos vivendo o cumprimento dessa profecia? Ou tudo isso não passa de coincidência? No próximo tópico, chegaremos à conclusão chocante, e você poderá decidir por si mesmo. Agora que percorremos todas as evidências, as interpretações e os eventos que parecem estar conectados a essa profecia, chegamos à pergunta final: isso tudo é real ou apenas uma grande coincidência? A verdade é que muitos sinais apontam para um cumprimento iminente. No entanto, o perigo não está apenas nos eventos em si, mas na forma como reagimos a eles. A Bíblia já previa que muitos se manteriam cegos aos sinais, enquanto outros se desesperariam. Mas há uma terceira opção: entender o que está acontecendo, sem cair no medo, mas sim com discernimento e preparação. O que estamos vendo hoje pode ser apenas o começo, ou pode ser a concretização do que foi escrito há milhares de anos. No fim, a decisão é sua: ignorar os sinais ou se preparar para o que pode estar por vir. A profecia está se cumprindo? Você acredita nisso? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.